pessoal, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao Buildcast. A gente sabe que uma boa estratégia digital ajuda todo tipo de negócio, mas uma dúvida é, quando o seu negócio já é gigante, como é que você consegue ter a maturidade para continuar crescendo e entregando resultados? Para ajudar a gente a responder isso, estou muito feliz em ter o José Nilson como convidado por aqui. O Zé tem experiência vasta como executivo liderando operações super robustas. Para citar algumas delas, a gente está falando de Cenova, atualmente Grupo Casas Bahia, Madeira, Carrefour e atualmente liderando os produtos digitais da Americanas. Zé, bem-vindo por estar aqui. É um prazer ter você nessa conversa. Obrigado, Paulo. Eu estou muito feliz de estar aqui com você, acompanhando a sua jornada desde o passo 1 que você construindo aí a Build. E um super prazer, e vamos bater um papo legal aqui, ver se a gente consegue, de alguma forma, falar de coisas legais. Com certeza absoluta. Estava querendo trazer você aqui como convidado há muito tempo, Zé, porque eu sei que toda a conversa que a gente tem é sempre muito rica e agora vai estar disponível para mais gente escutar e ver. Mas, primeira coisa, até para quem não te conhece ainda, saber um pouco mais da sua trajetória, como foi o começo, Zé? O que foi que te levou a escolher esse universo de produtos digitais, negócios digitais e marketplaces? Então, cara, tudo na vida, por mais que você ache que você está no controle, você acaba sendo a combinação de alguns eventos que aconteceram na sua vida, né? A gente sempre acha que está no controle, mas a gente não está. O varejo, foi minha primeira experiência no varejo, foi inclusive na Americanas, lá na década de 90, num programa de trainee. E eu era, como você sabe, a gente estava falando aqui antes de começar a gravação, eu sou formado em filosofia, e a filosofia é muito mais pelo lado humano, educação, e por acaso, e é uma história longa, mas eu acabei caindo numa entrevista de um programa de trainee, era uma psicóloga que estava fazendo a entrevista, acabei sendo escolhido lá na época para uma vaga que tinha lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e eu estava apontando para ir para a área de educação, caí no varejo. Tá? E o varejo foi uma coisa que foi um prazer na minha vida, uma conexão imediata. Por quê? É intensivo em gente, né? Tanto em gente que está comprando o cliente e como para fazer a coisa acontecer, né? E principalmente era na década de 90, uma loja que tinha 400 funcionários departamentalizadas, tinha que receber, abastecer, atender cliente, loja cheia o dia todo. Então, e a base que eu tenho lá de filosofia e humanas é muita gente. Então, assim, cara, foi uma conexão imediata. Eu sempre fui muito curioso com varejo. E aí na própria Americanas, eu fiquei até final de 2007 na Americanas, minha primeira passagem lá, quase 19 anos. E a gente foi o primeiro varejista generalista que lançamos o www.americanas.com.br no Brasil. Foi em agosto de 99. Eu era gerente regional da empresa no Sul e a gente envelopou uma loja do centro de Curitiba com a marca americanas.com.br. E ali... Isso em 99, Zé. 99, agosto de 99. Hoje, quando o pessoal fala que não dá para envelopar isso porque um canal é conflituoso com o outro, tem que pegar essa lição que 26 anos atrás você já estava fazendo isso. Usamos o digital numa loja física. Sensacional. Envelopamos a loja literalmente. E aí, para mim foi uma coisa incrível, porque a loja Americana vai fazer 100 anos em 1929. Então lá você já tinha seus 70 e poucos, quase 80 anos. E na minha cabeça, a associação que eu criei, falei, cara, Americanas é uma senhora que tem uma excelente reputação, mas que precisa de ter um tom jovem. Então, para mim, o digital confere a juventude para essa senhora de 70 anos e essa senhora empresta a confiança, a reputação para essa jovem criança que está nascendo aqui, que lá foi o grande lançamento do .com, de uma varejista tradicional no Brasil. E de lá para cá eu fiquei na empresa, não necessariamente no digital, mas sempre com o pé olhando o digital, que sempre fui muito curioso no varejo. E aí quando eu saí da Americanas, eu fiquei 2 anos no Grupo Martins, lá no Atacado Martins, fui para um projeto lá de um fundo de investimento imobiliário, acabei na Rede Smart Supermercados, e é onde nasceu meu primeiro filho também, o Matheus. E depois de lá, quando eu saí de lá e vim para a Cenova em 2010, 2011, eu vim para cuidar de uma operação do Ponto Frio Atacado, que era uma operação por telefone. Era uma venda, a gente abastecia
centenas de milhares de pequenas casas bahias no interior do Brasil, que são as lojas pequenas de eletro e de móveis, mas era uma operação por telefone. E ali eu falei, cara, precisamos ser multicanal, vamos começar sendo multicanal. Aí conseguimos expandir para um representante comercial na ponta também, que eu sempre falei, o cara que está na ponta, na rua, ele sabe a loja que inaugurou, a loja nova, a novidade, ele cadastra esse cara, joga na nossa base de cliente, e mesmo esse cara estando ou não, essa loja nova está na nossa base e eu continuo falando com ele por telefone. E depois eu insisti muito com o Quiroga na época para desenvolver o site do Ponto Frio Atacado, que é um site de PJ, né, para abastecer, para o cara comprar pelo digital, pelo site, e para ele poder comprar para revender ou comprar para consumo. E o Quiroga, eu acho que ele não acreditava muito, não me deu muito apoio. Chegou uma hora e falei, Quiroga, eu vou pagar a construção do site com dinheiro do caixa do atacado. E ele viu que eu estava insistindo muito, ele promoveu lá um pessoal de tecnologia, e eu e uma pessoa que trabalhava comigo, a Adriana Branco, mais a Vivi, que foi uma pessoa que ficou muito tempo depois na Vivi Bittar, que ficou na Via Varejo, nós construímos o site, junto com um dev. Quiroga, lembrando que era o presidente da nova empresa. Tá? Desenvolvemos esse site e a gente só pegou a base de clientes que a gente tinha e começamos a fazer ativo com SMS todos os dias, era a oferta do dia, o cara recebia no celular dele, e o e-mail marketing. 2014 foi o ano que a gente não investiu nada em marketing, vendemos 60 milhões pelo site. Sensacional. Uma operação B2B voltada para PJ. Para abastecer para consumo, sem investimento em marketing, com estrutura pequena. E ali, cara, eu falei, cara, entrei no mundo que... Se não fosse Ponto Frio Atacado, você poderia chamar de Zé Delivery naquela época, né? Então a galera deve ter se esperado nisso. E aí, depois disso, o Quiroga, que foi sempre um cara muito generoso, que confiou muito em mim, e eu, Ponto Frio Atacado, já tinha um B2B, já tinha um televendas também, que era uma operação gigante da Cenova, acho que você lembra, tinha 350 atendentes, e depois eu fiquei no comercial do digital também, e aí quando foi lançado o Marketplace em 2014, ele foi lançado com pessoal de tecnologia e de marketing. Aí no início de 2015, eu estava com o Quiroga, inclusive na NRF, ele falou, olha, eu quero que você assuma o Marketplace, porque eu preciso de um cara com uma pegada de negócio. E você tem uma pegada de negócio. Eu falei, cara, tem tudo a ver, eu não sou um cara de tecnologia, mas eu sou um cara de negócio. Então, o que é o Marketplace? Se conectar todo mundo com interesse comum para você atingir o cliente. E obviamente que os desafios do Marketplace 2015 eram totalmente diferentes de hoje, né, Paulo? Mas foi uma experiência legal. Ali eu entrei e consegui, colocando uma pegada de negócio, eu empurrava o time de produto, o time de tecnologia, e a gente fez um negócio muito grande, muito rapidamente na Cenova. E de um dia para o outro, eu liguei do Extra.com, foi para o pontofrio.com e foi para Bahia.com. Então, a venda se multiplicou por 3 de um dia para o outro. E a gente saiu muito na frente. Depois entrou Americanas, depois entrou Magazine Luiza, mas a gente saiu na frente. Eu acho que foi um passo importante, e com um time incrível, que hoje todas essas pessoas que estavam lá conosco, hoje tá numa posição de liderança em algum canal digital no Brasil, tá? Todo mundo, tá? E aí eu entrei e não saí mais, porque o varejo é uma coisa que eu gosto muito, e o digital, nunca dá para você ser hostil ao digital, né, cara? Hoje, porque as pessoas são digitais, né? As empresas se digitalizaram, depois o cliente se digitalizou, então você tem que digitalizar todos os canais também, toda a jornada, né? E aí você era um canal, depois você fica multicanal, e agora você tem que ser omnicanal, né? Então, acho que a construção dessa jornada começa lá, e eu fiquei na Cenova até o final de 2000, lá no início de 2017, quando teve a fusão com o varejo físico, eu saí, e depois eu acabei indo para o Carrefour, que eu fiquei lá quase 4 anos, de novo. O Marketplace tinha iniciado lá, acho que você estava lá quando eu cheguei? Tava lá. Então, tava no início o Marketplace, aí o Escobar, Nilson, preciso de você aqui para acelerar esse negócio pra gente. Eu lembro que tinha 180 mil ofertas, uns 18 sellers com vendas,
e no final a gente já estava com milhões de ofertas, milhões de venda por ano. E, de novo, entregamos um negócio grande, bem estruturado também. E de lá eu saí para ir para Madeira Madeira, aonde eu tinha muita vontade de trabalhar numa startup, tá? Eu já conhecia os founders lá, eles eram meus sellers em alguns lugares que eu tinha trabalhado, tinha uma relação muito boa e foi muito bom, porque quando você sai de uma operação de varejo que é um gigante como um Carrefour, como é uma Cenova na época, que é o Grupo Pão de Açúcar, e você vai para uma operação de uma startup, que a galera é muito mais acelerada, com muito mais foco em tecnologia, em transformação, e eu me senti bem lá dentro, tá? Porque eu sempre fui um cara ser um cara que eu provoquei muitas coisas para acontecer. Eu sempre fui meio anárquico e me senti muito bem dentro daquele ambiente. Em 3 anos, a empresa incrível, né? Madeira Madeira, um especialista muito bem estruturado e com um time excelente, com os founders muito focado. Mas eu me senti bem, eu acho que eu contribuí bastante. E aí chegou a hora depois fui convidado para voltar para onde tudo começou, O filho pródigo. para a gente poder tentar encontrar um novo caminho para o digital na Americanas, e é onde eu estou hoje, né? Com bastante desafios, mas voltei depois de 17 anos que eu tinha saído. Claro que a empresa não é a mesma, os desafios são outros, o momento é outro, mas o DNA da companhia é o mesmo, sabe? A vontade de servir o cliente. Aí tem uma força muito grande com loja física. A loja física tem uma resiliência muito grande. E tem uma possibilidade grande da gente construir um caminho da omnicanalidade com as lojas físicas. São 1.500 pontos de venda, entendeu? 1.500. 1.500. E as lojas têm assim, eu vejo que eu vou nas lojas, falo com o gerente das lojas, é a mesma cultura de vontade de vender, vontade de atender o cliente, vontade de vender mais, sabe? Então eles topam todos os desafios. Então acho que é tudo uma questão da gente encontrar o caminho agora que a gente está trabalhando e vamos de novo agora colocar essa boa e velha Americanas, daqui a pouco chegando nos 100 anos, que eu falo que é Americanas 3.0, né? Aí chega lá. Sensacional, Zé. Zé, você falou sobre uma trajetória tão robusta, diversificada, que falar sobre perfil de pessoas que estão no televendas, que estão no atacado, que estão nas lojas físicas, que estão de tecnologia, que estão de marketplace, que estão em startup, são perfis tão diferentes, que eu queria que você aprofundasse nessa filosofia de liderança, né? Como é que consegue adequar essa pegada de negócios que você mencionou, que te levou a tantos desafios diferentes em públicos tão distintos? Como é que a gente consegue trabalhar em uma operação madura com gente tão boa quanto a gente, às vezes com conhecimentos técnicos superiores aos nossos, mas ainda assim a gente conseguir imprimir essa filosofia de liderança em diferentes perfis, né? Eu conheço algumas das pessoas que trabalharam com você. Quando você tira uma foto com a galera que já trabalhou, é o Dream Team do e-commerce brasileiro. Como é que se faz para ter essa filosofia de liderança? Então, aí também é um assunto que é sempre, pelo fato de eu ser um filósofo, eu sempre fico me questionando, procurando resposta para as coisas, tá? A gente está sempre buscando resposta, né? Que é a arte de você aprender e aprender com os outros, inclusive. Eu acho que a liderança, Paulo, você não tem um perfil que ele é fechado, tá? Olha, você aplica esse pacotinho de regras aqui e tá tudo certo. Eu acho que depende muito. Primeiro, você chega, por exemplo, de volta numa empresa igual a Americanas. Primeiro, você chega, o líder, ele tem que chegar para servir a companhia, né? Através das pessoas. Então, se você chegar achando que a solução é você, que a verdade está com você, e que o ritmo tem que ser o seu, e que todo mundo tem que se adaptar a você, com certeza não vai dar certo. Acho que o primeiro princípio de liderança para mim é você ser humilde no sentido de chegar para servir. Servir se uma pessoa te aciona, ele é tão cliente seu quanto uma área que você, como diretor, pede uma informação. Então, eu sempre procuro ser muito rápido em servir as pessoas quando eu sou acionado. Mas, sobretudo, eu acho que você tem que se adaptar aonde você está chegando, no ambiente.
E ter muito cuidado para você não chegar tendo verdade absoluta, olhando para trás no último, na última posição que você teve, no último trabalho que você teve, tentar trazer aquilo e aplicar para um lugar que você chegou, tá? Tem desafios diferentes. Então, acho que o time, ele precisa de ser... você tem que respeitar o time quando você chega e sempre respeitar. Você tem que ouvir muito mais do que falar, para depois você fazer um pacto com o time. O meu jeito de imprimir a velocidade é muita transparência, desde o primeiro dia, tá? Então as pessoas nunca vão ser surpreendidas por uma coisa que, pô, descobri uma coisa do Nilson, tá? Que, cara, ele chegou aqui, escondeu, descobri agora. Não, desde o primeiro dia eu vou tentar ser o máximo transparente. Eu vou errar como todo mundo erra, mas eu não vou errar na transparência. Talvez eu exagero na transparência. Porque o fato de você exagerar, você se expõe muito também, tá? Na transparência, mas eu prefiro isso. E depois, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de que as pessoas encontrem o caminho, tá? Eu tenho muito medo de eu ter a solução para tudo. Mesmo que eu gosto que o time encontre um caminho junto, tá? Que arrisque mais, tá? Então, times menores com autonomia para encontrar caminho. Então, no final do dia, é uma questão de confiança que você tem que gerar, uma questão de confiança, a transparência, a verdade, o exemplo, né? É importantíssimo você dar o exemplo. E exemplo vale para tudo, né? Se você quer ser respeitado, você tem que respeitar. Se você quer ser ouvido, você tem que ouvir. Se você quer que as pessoas estejam no escritório, você tem que estar no escritório. Se você quer que as pessoas tenham disciplina, você tem que ter disciplina. Então, acho que o exemplo vale muito, né? Ele grita muito alto, né? Mas, sobretudo, é o time que eu desafio muito o time, tá? As pessoas, eu acho que até de uma forma um pouco exagerada. Mas, no final, eu sempre, quando eu fecho um ciclo, eu vejo que as pessoas que trabalharam comigo, assim, sem um pouco de falta de... Não, não é falta de modéstia, mas, assim, as pessoas expandem, as pessoas crescem, tá? E eu fico super feliz quando eu vejo as pessoas que trabalharam comigo. Aí eu vejo o tempo passou e as pessoas estão num cargo de gerente, de diretor, de presidente. Então, quantas pessoas que passaram, trabalhamos junto, estão muito bem em vários lugares da empresa. E aí eu falo, cara, de alguma forma eu contribuí, porque eu provoquei, eu desafiei, eu acreditei, eu empoderei. A pessoa aprendeu a falar, a pessoa aprendeu a ouvir, a pessoa aprendeu a ser resiliente, né? Porque no nosso dia a dia, a resiliência é extremamente importante. Então, acho que no fundo, cara, a liderança é você estar junto com o time, é se a estratégia está pronta, é você saber comunicar e desdobrar essa estratégia. Se você tem que desenhar a estratégia, tentar desenhar com o time também, tá? O planejamento sempre é bom fazer com o time, porque quando o time participa do planejamento, ele se compromete com a execução. Quando você entrega o plano pronto, as pessoas não se comprometem tanto. Então, isso é uma coisa que eu aprendi. Sempre que você quer fazer que o time executa, traz o time para fazer o planejamento junto. Por mais que você já saiba o que você quer, traga a galera, de repente vão encontrar, vão chegar no mesmo lugar, mas ele participou do planejamento da discussão, ele vai se comprometer com a execução. Se ele não participar do planejamento, ele dificilmente se compromete com a execução. Então eu sempre que eu fecho um ciclo, eu saio muito feliz e saio melhor do que eu entrei, tá? Mas sobretudo, eu acho que as pessoas também trabalham muito, reclamam um pouco, mas profissionalmente e pessoalmente, acho que eu contribuo de alguma forma com as pessoas também. Eu sou testemunha de várias dessas pessoas e com uma pequena pílula, eu sendo uma dessas pessoas também, embora a gente não tenha trabalhado diretamente tanto tempo quanto gostaria, mas, liderança, por exemplo, e liderança participativa, né? Então, isso que você falou de quer pedir algo, seja o exemplo para isso e envolva para crescer. E todo mundo gosta de um professor, uma professora que cobrava, mas que reconhecia, né? Se você não cobra, se você não sai no ponto B melhor do que o ponto A, você não evolui. E a vida é evolução, né? Então, a escolha das caixinhas, dos cenários, vai dizer qual é a evolução, mas no ambiente profissional você precisa estar em um patamar mais robusto do que quando você entrou. E você, com essas dicas, proporcionou isso a muita gente, e aí fica a dica para quem não trabalhou ainda diretamente com o Zé, e é provável que se você trabalhar em uma operação grande, você vai chegar a falar com o Zé, de usufruir isso. Mas quando a gente está falando sobre operações muito maduras, né? Então operações bilionárias, isso aqui não é figura de linguagem, então é realidade, o jogo é diferente. Uma coisa é numa startup, uma coisa é numa startup
inicial ou numa operação menos madura, poxa, eu errei no início, tudo bem, eu vou ter um impacto em dezenas de pessoas ou em centenas ou poucos milhares de unidades monetárias. Quando a gente está falando de empresas como a que você está atuando como executivo nos últimos anos, um deslize ou uma frente distinta muda completamente o patamar. Então é muito tentador você ficar mexendo sempre no que já deu certo, ou como você falou mais cedo, né, olhando para o retrovisor. Como é que em operações maduras, em operações com governança, em operações que demandam metas agressivas, como é que a gente consegue ter esse DNA de buscar novas fontes de receita, novas frentes de resultado, sem perder o core dessa operação que já é madura? Como unir essas duas pontas? A inovação é o tempo todo, a inovação tem que estar presente, né, Paulo? Sempre fala que o 10% do que você vende hoje como um produto novo, uma área, negócio novo, vai ser 50% do seu negócio daqui a 5, 6 anos. Então, acho que tudo, o varejo, você sempre tem o core business, né? Que são os departamentos, as categorias que representam lá, os 20% que representam 80%, né? Mas aí eu acho que a inovação ela passa por você desenvolver categorias novas, serviços novos, produtos novos, mas sobretudo você usar tecnologias novas, né? Eu acho que hoje o varejo e o varejo tradicional no Brasil, sobretudo, ele perdeu bastante força pela latência de você tomar decisões rápidas do ponto de vista de inovação e tecnologia, né? O digital, principalmente, ele tem, eu falo que ele tem 3 coisas que são fundamentais para o varejo digital: é tecnologia, dados e performance. Tecnologia, quando a gente está falando de tecnologia de back-end e de front-end, tá? E dados é aquela onde está tudo, tem que estar uma base de dados organizada para todo mundo beber daquela fonte, para você explorar, para você poder fazer régua de comunicação, para você analisar, para você fazer predição e, sobretudo, performance. E performance cara, se eu tenho uma loja física, como que eu tiro a melhor venda por metro quadrado? E talvez para tirar a melhor venda por metro quadrado, é você conectar o canal digital com o canal físico, tá? Se você tem um canal digital, como que eu maximizo a minha audiência otimizando o meu custo, né? Porque hoje aumentar o tráfego de um canal digital é muito alto. E às vezes você pode usar o mar aberto, que é a loja física. Então, como que hoje eu exploro a loja física para ser o mar aberto, para trazer lead para o digital? Como é que eu pego o cara do digital para gerar lead para a loja? Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que aprender todo dia. E a tecnologia, dados, CRM, régua de comunicação e o varejo tradicional no Brasil, ele resistiu muito, tá? Ele levantou um muro entre o digital e o físico por muito tempo. Então, sempre teve uma hostilidade quando esses 2 elementos se comunicavam. E eles são vasos comunicantes, eles precisam se comunicar. Mas, enfim, eu acho que agora não existe mais possibilidade de ter essa resistência, tem que trabalhar junto. Mas respondendo um pouco, eu acho que a venda do futuro, dos próximos anos, começa com pequenas iniciativas que você está fazendo agora. Por exemplo, talvez a aplicação de inteligência artificial, que hoje está todo mundo falando e todo mundo de alguma forma acessou a um ChatGPT, alguma plataforma de inteligência artificial, a aplicação disso na sua plenitude vai ser o que vai trazer uma venda escalável daqui a 3, 4, 5 anos. E como vai ser, eu exatamente não tenho ideia, acho que nem você, né? Mas a gente sabe que vai passar por esse caminho, tá? Precisa testar, né? Eu lembro que eu tive em 2015 pela primeira vez na China, e o WeChat já era um negócio absurdamente incrível. Tudo acontecia dentro do WhatsApp deles. E hoje, já era um super app 10 anos atrás. Hoje o WhatsApp Commerce, ele é uma realidade, talvez muita coisa vai passar por dentro do WhatsApp nos próximos
para os próximos anos, principalmente no digital, Uhum. tá? Talvez os sites tradicionais que a gente costuma dizer, o canal, o site, o mobile, ele vai perder relevância para um WhatsApp Commerce, por exemplo, com a aplicação do inteligência artificial dentro, tá? Uhum. Então, mas assim, cuidar do futuro é prestar atenção nessas tecnologias que estão disponíveis, nessas linguagens que estão disponíveis agora, tá? Então eu diria que quem está querendo cuidar do futuro tem que estar olhando para isso agora. E não é só experimentar como pessoa física, é como que eu aplico isso nas várias etapas da jornada do meu varejo, que é no planejamento de compra, na armazenamento, na distribuição, na hora de falar com o cliente, na recorrência com o cliente, régua de comunicação, pós-venda, tudo tem aplicação de inteligência artificial. E eu vejo muita gente conversando, discutindo, mas você fala, como que eu vou me organizar para eu explorar por etapa, para depois um dia eu conectar tudo. E eu acho que os varejistas precisam de ajuda, tá? Tem que ir atrás de um profissional. Então, hoje já tem empresas se profissionalizando para apoiar as empresas para poder usar essa aplicação da inteligência artificial nessas etapas do flow de cada da jornada do cliente, do produto também, né? Cara, muito bom, Zé, muito bom. E aí eu vou aproveitar aqui, a gente tá falando de muita jornada de sucesso que você passou e desse cenário de experimentação. Mas toda experimentação traz alguns outputs de sucesso, mas Uhum. estatisticamente falando, não tem como Hum. passar por alguns fracassos, que na verdade eu gosto de chamar mais de aprendizados, né? Só que um aprendizado em uma operação baixa é uma coisa, um aprendizado em uma operação robusta, como a que você tem o know-how, é outra. Nessa cultura de experimentação, nessa cultura de implementação de inteligência artificial ou de várias outras frentes que você passou em projetos anteriores, tenho certeza que algumas jornadas, algumas iniciativas ficaram pelo caminho, né? Como é que a gente consegue extrair isso, né? Como é que a gente consegue, dentro da empresa, dizer, se eu não inovar, experimentar de uma forma estruturada, né, processualizada, eu não vou ter essa fonte de receita adicional, que foi o que você pontuou agora. Mas parte disso, inclusive se você é um fundo de investimento, você vai investir em 10 empresas, 8 podem não dar certo, mas as 2 que derem certo compensa. Como é que a gente aprende com projetos que acabaram não saindo como o planejamento original, principalmente em grandes corporações? Então, aqui também a gente tem essa cultura do medo, né? E do risco excessivo. Então, ou você arrisca demais, ou você tem medo de perder. É aquele negócio que a gente está falando. Se você tá muito traumatizado por muitas sequências de problemas, você olha a vida pelo retrovisor. Tá? E você não. E se você tem muito entusiasmo pelo futuro, você olha pelo para-brisa, tá? Então, o ideal é você ter pessoas que olhem para o retrovisor para dar um yellow flag para você eventualmente, mas o futuro está na frente, né, Paulo? O futuro Uhum. não está para trás, o futuro está na frente. E aí eu acho que tem que ser meio com a cabeça de fundo de investimento mesmo, de venture capital. Investe dinheiro em 10 empresas, em 15, 15 projetos, um ou dois dá certo e não sofra por aquilo que não deu certo, write-off e Uhum. toca a vida, tá? Então eu vejo assim que eu, por exemplo, quando eu estava lá na Cenova e tinha a operação do ponto frio atacado, eu via que a margem do varejista lá na ponta era muito pequena. O cara comprava uma geladeira por 1.000, vendia por 1.150, enquanto a Casa Bahia comprava por 800, vendia por 1.140, mas vendia uma garantia estendida por mais 200. Uhum. Então a margem daquela venda era bem maior do que do cara pequeno lá, que ele pagou mais caro no produto, o custo para ele é maior, porque por causa da escala, e ele não tinha o serviço atrelado à venda do produto. Então a margem do pedido para Bahia na época era uma margem gigante, por isso que fazia os caras crescerem bastante. Então, a margem de produto, mais margem de serviço. E eu queria entregar valor para esse cara na ponta. E eu desenvolvi um negócio, falei, cara, vamos também possibilitar que o cara que compra o produto nosso e vai vender para o cliente também tenha um serviço para vender para o cliente. Então a gente fez um deal com a Mafre. E então eu virei o correspondente lá do serviço e através de um sistema que a gente desenvolveu, o cara poderia vender uma garantia estendida junto com o produto
Ele recebia lá e ele ficava com, eu tinha a margem alta, a margem de serviço era 65%, ele ficava com 40 disso e me pagava 20. Então eu ajudava ele a compor o valor da venda do produto. E eu chamei isso de um programa mais valor. Fizemos logo, como você fez aqui do teu cast, ficou super bacaninha. O produto, desenvolvemos, treinamos os sellers, colocamos na ponta. E, cara, eu tinha certeza que ia ser um sucesso absoluto, tá? Tinha certeza, tá? E, de fato, começou indo muito bem, tá? Só que uma coisa que a gente não teve um olhar crítico sob o ponto de vista de compliance, de segurança, que o cara, quando vendia a minha garantia estendida, ele ficava com o dinheiro no caixa dele. Em algum momento ele tinha que repassar esse dinheiro para mim. Mas como todo varejista tem problema de caixa, e ele tinha problema de caixa, ele não passava, não repassava a minha margem, o valor. Ele tinha que repassar tudo para mim e eu tinha que devolver a comissão para ele, cobrando a nota fiscal de serviço, tá? E isso não aconteceu. Então eu tive uma ideia, era uma ideia que foi totalmente minha, tá? Uhum. Eu tinha um entusiasmo gigante, eu fui visitar o pessoal da apego, Upwork. Falei, cara, isso aqui eu chamei de programa mais valor, para gerar valor pro cara, para entregar valor pro cara. E acabou não dando certo porque eu esqueci de amarrar essa ponta, tá? E a gente não conseguiu acertar essa ponta, porque o dinheiro sempre era pago no caixa e o dinheiro ficava no caixa do varejista. Então, acho que por mais brilhante que seja a sua ideia, você tem que tomar muito cuidado para olhar todos os aspectos. E aí eu aprendi uma coisa com uma pessoa que trabalhou comigo e ele saiu para fazer uma startup. E ele falou, Nilson, depois de 2 anos descobri que não dava certo o meu produto. Eu falei, por quê? Ele falou que para mim eu vi aquilo como uma oportunidade para o cara ganhar dinheiro. Mas o cara só compra a minha solução se for para resolver uma dor dele. Uhum. Puta, aquilo para mim, cara, assim, deu uma luz. Assim, falei, oportunidade é diferente de dor. Se você cria uma solução para resolver uma dor do varejista, ou do empresário, ou do médico, ele tem uma dor, e a solução resolve a dor dele, ele vira um produto que ele contrata esse produto. Mas se o cara já está indo bem e você fala, cara, tem uma oportunidade de você ficar melhor, provavelmente ele não vai colocar isso na sua lista de prioridade, ele vai resolver sempre a dor. Então você vê como que são coisas são assim, semântica, né? Mas detalhe. Então, se você Mas que muda completamente a abordagem. vai desenvolver um produto dentro do seu negócio, da sua empresa, é para resolver uma dor, ou do cliente, ou do parceiro, ou é uma oportunidade? Faz muita diferença na hora da abordagem, né? Com certeza. E aí, acho que mesmo que é para resolver uma dor, você tem que avaliar todos os aspectos do produto, tem que testar muito, né? Hoje é muito fácil você fazer teste AB, você validar o produto. Acho que UX tem que passar por. Tem que ter time de UX em tudo para olhar a jornada, como que o cliente acessa, como que o cliente enxerga a cor do botão, a posição do botão. Tá? Tudo faz uma diferença na hora de você aumentar ou não a conversão, né? Cara, excelente, excelente, Zé. Deixa eu juntar 2 pontos que a gente falou até agora, né? Então, de liderança e formação de equipes e endereçar essa dor como um aprendizado de oportunidade é interessante, mas a dor é prioritária. Quando você tem uma dor mapeada dentro dos projetos que você está atuando, como é que você estrutura a equipe para endereçar essa dor, né? Então, é uma equipe multifuncional, cada um com sua caixinha específica, é todo mundo olhando aquele mesmo indicador? Dá uma luz para a gente aqui com algumas experiências de endereçar a dor e formação de equipe em operações robustas. Então, e aí é super legal essa pergunta que você fez, Paulo. Por quê? Porque ao longo do tempo, se você voltar no tempo lá, 2015, 2014, você tinha área de tecnologia que desenvolvia e entregava uma solução para você. Não vamos falar nem de produto, né? Uhum. Entregava uma solução. Você tinha um problema aqui, sei lá, o tech resolvia. Então você tinha o cara de tecnologia que era limpo, que era clean, que tinha uma visão de negócio e de cliente. Ele já pensava numa jornada mais organizada. E tinha o cara que dava aquela marretadinha que fazia lá, que eles chamavam de puxadinho, né? A gambiarra. A gambiarra. E no final, cara, no fundo, essas plataformas antigas de Cenova, Magalu, Americanas, cheio de gambiarra, né? No bom sentido, de puxadinho, né?
Só que isso... Zé, não faz muito tempo que eu estava mexendo em código, eu estava olhando e tinha um GBR. Eu fui perguntar ao desenvolvedor da empresa, o que é esse GBR? Ah, é para identificar que é uma gambiarra. É para você ver, mas só que hoje a gente está competindo com os chineses hoje, né, cara, com a Amazon. Então, essa tecnologia não, Não não sustenta. sustenta. E para responder a tua pergunta, o que que eu aprendi com tudo isso, tá, Paulo? Se você se coloca na posição de ser cliente de tecnologia e cobro, eu sou cliente e você entrega uma solução, cara, não espere nada bem feito, tá? E não espere porque o que precisa, que funciona, que eu aprendi que funciona, primeiro, mesmo você sendo um cara de negócio, tá? O mínimo de arquitetura você tem que entender. Isso aí. Desenho de arquitetura. Como que esse negócio funciona? Como que esses negócios se conectam? Desenha para mim aqui no quadro a arquitetura desse business. Quando fica claro para você na cabeça, tá? E você sabe como que as coisas se conectam, você como negócio pode até ter uma ideia que o cara de tecnologia não tem, porque ele não tem essa visão de negócio. Então, a primeira coisa, o cara de negócio tem que ter uma visão de arquitetura. O cara de negócio, ele tem que se aproximar de tecnologia. E no meio de tecnologia e negócio, tem a figura do produto, né? E junto aí do produto, tem o cara de UX, que é para você respeitar essa questão da etapa da jornada. Mas nem todas as configurações de squad estão organizadinhas, como um cara de negócio, um cara de tecnologia, o cara de produto, o cara de UX, o cara que testa, o cara que desenvolve. Tá? Nem sempre o squad tem esse formato. Mas o que eu aprendi que funciona é, o cara de negócio, ele pode entender de arquitetura. E se ele entender de arquitetura, ele pode ajudar o cara de tecnologia. E ele pode ajudar o cara de produto. E o cara de produto é meio que essa interface entre negócio e tech, né? Você tem que estar junto. Então, o squad, esse time multifuncional que funciona para mim, são células menores, tá? Ah, Autônomas, tá? Que trabalham junto. E eu sempre estive próximo semanalmente, de alguma forma, para apoiar, no sentido de apoiar mesmo, tá? uhum. De fazer pergunta, de apoiar. E é o formato que eu descobri que funciona, tá? Formatos grandes não funcionam, virar cliente de tecnologia não funciona, é só cobrar, não vai funcionar. E entregar para o cara de produto e só cobrar o cara de produto não funciona, mas você de alguma forma também tem que ter interesse em aprender como que essas coisas se organizam, como que funciona, como que é uma sprint, como que é uma daily, tá? Então você mesmo sendo de negócio, não, eu sou cara de negócio, me entrega a loja pronta, entrega o canal pronto. Não, se você não tiver um interesse em aprender para você apoiar, provavelmente você vai perder tempo, vai perder dinheiro. Repertório e vocabulário, né, Zé? Exato. Mesmo que não seja o seu core, você precisa ter o vocabulário para conseguir. Ah, teve um problema aqui na sprint. Tá, essa sprint é 7, 15 dias. O que é isso? Por que gerou um problema? Como é que pode mudar? E é muito interessante. Quando a gente viaja e a gente está falando com um nativo, uma nativa, no idioma da pessoa, a relação é diferente Exato. do que a gente tentar falar com um outro idioma. Nas squads é semelhante, né? Então, se a gente está falando no idioma origem daquilo, que é o idioma da arquitetura, do código, do produto, o negócio é o fruto de tudo isso. É uma função ingrata, né? Tipo, pô, mas é necessária você ter essa versão poliglota para conseguir fazer com que todo mundo se E porque entenda. você fala com um cara de tecnologia, um pessoal um time de tecnologia, você não sabe o que é uma API, você não sabe o Uhum, que que é o que que é um integrador, você não sabe o que que é um sprint, tá? Uma daily, como que funciona esses rituais, o que que é um middleware, uhum. o arquitetura de sistema, o que que é um capa... Então, você precisa de, cara, você é de negócio, ok. Mesmo que você fosse o dono do negócio, o dono da empresa, você teria que entender um pouco disso para você poder conversar com as pessoas, para você ajudar. Uhum. E na posição de você tiver que cobrar, você sabe que você está cobrando também. Porque senão você vê uma pessoa que está falando numa língua, não entende a língua da pessoa, como você se comunica até para você cobrar ou para você ajudar. Então, o cara de tecnologia que tem um pouco de. Eu trabalhei com um cara na Madeira Madeira, não vou falar o nome aqui para não expor ele, porque ele é muito meu amigo, é um cara incrível. Mas é um cara que cuidava, que desenvolveu, evoluiu muito o app da Madeira Madeira. E um cara incrível, um gerente de sênior de produto, Uhum. para mim um dos melhores que eu já conheci. Ele, cara, era apaixonado por negócio, mas estruturado como produto. Entende tecnologia.
Então, para mim, é o melhor cara que eu já trabalhei. E ele nem sabe o tanto que eu aprendi com ele. Eu já falei isso para ele, mas aprendi muito. Porque você se conecta, tá? Você aprende muito com a pessoa. Aí você vai para um outro projeto, você vai melhor para ajudar, né? Super. Para facilitar. Mas no final do dia, você tem que aprender também como que funciona a atividade do outro. Senão você não consegue nem acompanhar, imagina cobrar, né? Excelente, Zé. É por isso que é possível passar por tantos projetos como você passou, né? Porque você tem esse cenário de aprendizado e você tem esse esforço de o que eu não conheço, eu vou correr atrás para abarcar a minha experiência, abarcar o meu know-how, mas tendo esse link, né? Tipo, tendo esse repertório para vincular. Excelente. Vamos voltar um pouquinho para Marketplace. Vamos. Zé. Então, você falou sobre o retrovisor, formação de equipes, a liderança por aprendizado, olhando para frente. Com tudo que você já vivenciou, seja de startups crescendo como Madeira Madeira, operações incumbentes, operações digitais, enfim, tudo que você está tocando. O que você imagina como um futuro de Marketplace? A gente estava conversando mais cedo sobre a invasão asiática, sobre os players brasileiros. Mas se a gente for olhar num horizonte de poucos anos para frente, como é que o Marketplace, já que você estava lá no início do Marketplace brasileiro, como é que vai ser esse Marketplace daqui a alguns anos? Então, essa é uma pergunta que eu me faço todos os dias e eu tenho opinião sobre isso e estou muito distante de ter qualquer pretensão de ter certeza do que eu estou falando, tá? Mas é uma opinião. Vou falar do cenário do Brasil, tá? Que é muito nosso cenário, onde o digital tem uma competição, talvez uma das maiores competições do mundo, tá no Brasil, no digital, né? Tá todos os grandes players asiáticos e americanos, só não estão os europeus, mas estão aqui, né? Então, o que eu acho? Eu sempre, quando eu vi o novo posicionamento que o Mercado Livre começou a fazer alguns anos atrás, investindo em tecnologia, investindo em logística, investindo em ecossistema, tá? Que é muito parecido com o modelo asiático, modelo do Mercado Livre, tá? O asiático, ele gosta de criar ecossistema que as pessoas colaboram. A Amazon gosta de ser um sistema mais predador, né? Que é assim, cara, eu entro no mercado e vou ser o winner, só eu vou ganhar. Então são filosofias de negócio, tá? E o mercador, quando ele apostou e aportou muito dinheiro e foi na direção correta, e a Amazon já estava no Brasil e falou, agora também vou sair, vou deixar de vender livro na internet, e-books, etc. E vou também para as categorias. Ficou claro ali que eu estava falando com você também ali nos bastidores, né? Se você tem um pódio de 3 lugares, do primeiro, segundo, terceiro lugar, cara, 2 lugares já estão tomados no Brasil, né? O Mercado Livre e a Amazon estão nesse pódio. E, teoricamente, já dizia o Jack Welch lá atrás, cara, uma pessoa que eu li muito, tá? Que foi o executivo do século passado, ele falava, se você... E ele foi executivo da GE por 40 anos. Sim. E ele falava o seguinte, ele fez a GE crescer muito comprando empresa, fazendo aquisição, mas ele tinha uma filosofia. Era, você tem que ser no seu segmento, primeiro, segundo. Se você não for primeiro, segundo, você conserta, vende ou fecha. Então, assim, era a filosofia dele. Primeiro, segundo, conserta, vende ou fecha. Se você não é primeiro, segundo, conserta o negócio para ser primeiro, segundo. Se não conseguir, vende. Se não conseguir vender, fecha. Não vai ficar no lugar que você não é primeiro, segundo. E eu acho que no digital cabe 3, tá? Eu fiz um upgrade na filosofia do Jack Welch. Ele já deve estar em algum lugar. Fala, cara, não pode fazer isso, mas eu estou aqui propondo para o digital que cabe 3, tá? Sempre achei que cabe 3. Como generalistas, tá? 4, 5 talvez não caiba, mas 3 cabe. Então essas 2 primeiras posições no Brasil, você já sabe, né? Acho que você concorda comigo, tá entre esses 2 caras. E aí a terceira posição, eu sempre acho para um generalista, que esse marketplace que tem todas as categorias, que tem prateleira infinita, que gera muita competitividade, que tem milhões de sellers e milhões de ofertas. Eu acho que o outro eu torço muito que seja uma operação brasileira, tá? E que é muito difícil. E pelo que a gente vê, parece que essa posição tá muito mais aí para Magalu, né? Porque ela tem um DNA digital também, acertou a omnicanalidade lá atrás e coloca muito dinheiro para manter a audiência, foca no app, tem a Magalu também financeira, então começa... Estão fazendo algumas captações adicionais. Mas como todo varejista no Brasil, principalmente essas big techs aí, tá sofrendo, né? Sofre muito.
Mas eu espero que ela, fundindo com outra grande empresa, segura esse segundo ou esse terceiro lugar, tá? Tirando esse lugar desses três, que eu acho que são os grandes, os players grandes de varejo digital, aí você tem o Omnichannel e tem os outros dois que são mais, o Mercado Livre e a Amazon são mais pure play, porque eles não têm lojas, né? Então, por isso que eu acho que tem um espaço grande para um grande omnicanal, que é o caso da Magalu. Eu acho que sobra espaço para o cara que é um especialista, tá? Perfeito. Então, um especialista como um Madeira, de repente uma Fast Shopping, que é um especialista. A própria Bahia está indo para um conceito de ser um especialista também, né? Meio com um cara, querendo ser um cara de Best Buy nos Estados Unidos, talvez encontre um caminho. Então, para mim, eu vejo ou o cara se especializa como madeira, super especialista. Depois, se você projetar esses caras para mais 5 anos, vão ser gigantes. E Uhum. vão dominar o mercado de móveis, de casa, de decoração, de serviço para casa, um super app para você ter serviço disponível para o cliente, fazer uma jardinagem, reformar, para o cara montar, para o cara desmontar. Então, assim, vai estar tudo dentro do super app deles, tá? Então, mas os caras escolheram o caminho, estão com a convicção e trabalham muito olhando para isso. E talvez para nicho. Mas eu estava refletindo, e talvez você seja um cara até melhor do que eu para ajudar a refletir. Nicho, para mim, para marketplace é muito difícil, né, cara? Porque a audiência custa muito caro. O nicho geralmente não tem audiência grande. E você tem que fazer a questão de tráfego. E tráfego é muito caro. Tá? Então, até para nicho eu fico um pouco preocupado, mas o especialista, tipo uma Leroy, tá indo muito bem. Uhum. Tá? Então, para esses caras, uma Kabum vai muito bem, tá? Mas o nicho, o nichado mesmo, talvez para ser marketplace eu vejo um pouco de dificuldade, tá? Talvez esse cara vai ter que se especializar olhando para dentro dele mesmo, como que ele se posiciona. Porque marketplace tem que contratar tecnologia, você tem que integrar, você tem que comprar tráfego, você tem que. Aí, se você coloca muita gente com muito inventário disponível, você não tem tráfego, você não vende, o cara também não performa e o cara não coloca dinheiro para acelerar a venda, não põe preço, entendeu? Então acho que tem esses problemas. E vejo no Brasil os chineses, que aí a gente está falando de Shopee, de Temu, de Shein, tá? Esses caras que vêm para nos desafiar, né, cara? Assim, como que você faz um app ser super funcional, uma jornada sem fricção, como que você usa dados, como você usa CRM, como que você usa gamificação para fazer a coisa acontecer. Então, se eu tivesse hoje uma empresa de tecnologia para desenvolver um app, eu contrataria 4 chineses, trazia aqui para dentro, pagava uma fortuna, mas seria desenvolvido por chinês, entendeu? Acho que esses caras sabem fazer as coisas, tá? E aí, como que a gente vai projetar o futuro, tá? Eu vejo muita dificuldade do cara do varejista tradicional. Tem que encontrar um caminho, por exemplo, na Americana, a gente está indo para um caminho da omnicanalidade, Uhum. olhando para nossas 1.500 lojas, vendendo produto de loja no site para o cara retirar na loja, para você entregar para o cara no mesmo dia, no dia seguinte, tá? Talvez com uma combinação aí com 3P, mas o foco é a omnicanalidade. E lá você tem uma mina de ouro para fazer, tá? Você tem um programa de loyalty que a gente vai colocar no ar, você tem o cartão Americanas, você tem milhares de clientes que todos os dias compram dentro da loja, que passa pelo PDV, esse cara vai começar a ser identificado por causa do programa de loyalty. Então você começa a aumentar uma base de cliente identificado e você tem uma ferramenta de CRM qualificada, cara, as possibilidades de você fazer esse cara ter uma frequência, uma recorrência dentro dos seus canais é absurda, tá? Então depende muito mais da gente. Então vejo um caminho aí excelente para a gente. A gente tem uma característica de mix que é muito interessante para o cliente. Ele vai comprar um shampoo, ele quer comprar um chocolate para pegar o chocolate e comprar. Se é volta às aulas tem um caderno, se é na Páscoa tem um ovo de chocolate, se é no Dia das Mães tem lá um presente para a mãe. Se ele precisa de um telefone que o dele perdeu, ele compra aqui no site, passa e retira na loja. Então, assim, a omnicanalidade para uma empresa igual a Loja Americana, para mim, é um caminho viável e absolutamente factível, tá? Mas eu fico pensando no varejista pequeno, tá? Esse varejista pequeno, ele vai ter muita dificuldade porque ele tem pouca eficiência operacional hoje. Ele basicamente, qual que é o papel do varejista pequeno hoje, que está vendendo nos marketplaces? Ele virou uma área comercial para abastecer
esses marketplaces que com uma condição, ele compra, o estoque é dele, o custo do estoque é dele, o custo do capital é dele, e o risco de vender ou não também, de vender ou não também é dele. Então ele ficou com, talvez, o maior desafio do varejo é o capital de giro para você comprar, armazenar e gerar estoque. Que todo mundo tentou sair disso, porque estocar um produto, manter um estoque dentro de um armazém, geralmente você paga o fornecedor antes de gerar o produto, que consome caixa. Isso virou hoje o papel dos sellers, que está abastecendo lá o full do Magalu, o full do Mercado Livre, o full da Amazon. Então, essa galera vai precisar de ganhar muita eficiência de desenvolver produto, de comprar, de abastecer. Pensa assim, você tinha até 3 anos atrás, você era um seller. Você tinha um produto para vender. E você vendia em 10 marketplaces. Então, você tinha 100 peças no seu estoque. Você integrava via um integrador nesses 10 marketplaces, ia vendendo e você ia saindo do seu estoque aqui. Acabou o estoque, o seu estoque estava todo concentrado num lugar só. A gestão de estoque. A sua gestão de estoque estava concentrada num lugar. Você estava num ambiente seu, ou você estava num full, de um terceiro, uma operação de logística, que você contratava tudo num lugar só. Hoje, você tem que comprar um produto e colocar no full da Magalu, tem que colocar no full do Mercado Livre, tem que colocar no full de A, B, C, D. Então, você tem que fazer uma gestão de estoque em 5, 6 lugares. Então, a sua eficiência de comprar e armazenar e gerar o estoque ficou muito mais complicado. Então, provavelmente, o teu custo de manter esses estoques em vários lugares, tá, é maior do que você tinha quando estava num lugar só. Só que se você não colocar lá, você não vende, tá? Para o cara é importante estar lá. Para você seria importante estar no mesmo lugar. Para o cara, ele aumenta 3, 4 vezes a conversão quando ele tem um produto para entregar no dia seguinte, para o Mercado Livre. Enquanto você entregava da sua logística em 10 dias ou 7 dias, a conversão era de 1, agora é 4. Então, para ele é muito bom. Para você não ficou. Você vendeu mais, mas você tem um custo de controlar estoque, de manter esses armazéns separados, sem uma inteligência de supply, sem uma inteligência de armazenamento, de gestão de estoque, isso pode comprometer a sua saúde financeira do seu negócio. Então, eu acho que o seller, que é a pessoa física, a pessoa jurídica pequena, que hoje faz esses grandes marketplaces performar, vai ter que se capacitar para fazer gestão de negociar, eficiência operacional, gestão de caixa, fluxo de caixa, porque pode ter problemas em algum momento. E quando o cara precisa de dinheiro, o que ele faz? Ele vai lá e antecipa o dinheiro do mesmo cara que está com o estoque dele. E ele paga caro para ter o dinheiro disponível. A margem é chata ainda mais. A margem mais. vai ficando pequenininha, a margem vai ficando pequena. Tá. Cara, Zé, vários pontos aqui, tipo, incríveis, né? Tipo, primeiro a gente não combinou, mas tem um episódio do Buildcast falando sobre marketplaces nichados e especialistas. Eu gostei da sua distinção, né? Tipo, a gente até o título do episódio vai ficar na tela aqui da edição, é como construir um marketplace nichado do zero, que é o caso da Rua do Café, em que o pessoal construiu ponta a ponta esse projeto, mas na sua nomenclatura talvez até valha substituir por especialista, porque é uma vertical especialista, é uma distinção de como consegue se diferenciar, e essa diferenciação é o que acaba ajudando um pouco no que você mencionou do Cold Start Problem, né? Eu preciso ter os sellers com as ofertas aderentes, mas eu preciso ter um público que não seja tão caro, porque eu sou uma operação especialista, não sou um competidor desses gigantes asiáticos ou desses big players brasileiros, para conseguir trazer esse público e tornar relevante. Senão vai virar uma plataforma de mobilidade, um Uber 99, que eu posso ter muito motorista, mas não tenho passageiro. Desequilibra. Está desequilibrado e aí não adianta. Então, primeira coisa está aqui. Mas no segundo, quando você fala sobre esses cenários de futuro, todas essas informações, né? O seller, a capacitação do seller, a inteligência de negócios, que foi o que a gente falou do início, né? Poxa, a pessoa de negócio precisa falar com tecnologia, mas se você é um seller, se você é um lojista e você não está fazendo essas contas com todas essas particularidades, a sua margem, que dependendo do seu segmento já pode ser baixa, fica ainda menor. Então o que você está dizendo é, gente, isso é uma aula de administração, né? Só que agora é administração em ambiente digital.
essa conta fecha, ter um percentual maior no fulfillment, mas você perdendo em antecipação de recebíveis, não tem resposta agora. Exato. Mas tem que analisar. Tem que analisar. Porque se você não faz essas contas, se você não organiza o seu financeiro, os seus processos, as suas pessoas de acordo, você fica pelo caminho e às vezes culpa o canal, quando na verdade cada canal tem um papel que a sua estratégia com aquele canal precisa estar bem desenhada. E até aproveitando, provavelmente tem muitos sellers que vão estar em algum momento vendo nosso papo aqui. Eu acho uma coisa que os sellers cometem um erro grande, tá? E que é você tem um estoque para vender o inventário e todo mundo quer ter o estoque. Então eu acho que hoje tem mais plataforma de marketplace do que estoque disponível. Então começa a ter uma guerra pelo teu estoque. Então você tem 10 caras querendo os seus 10 produtos que estão no seu estoque. Tá. E quando vira uma guerra, então você vê como que você vai destruindo valor no ecossistema digital. Então aquela comissão que era 14%, o dono da plataforma lá fala, não, cara, vende aqui que eu te dou 3 de rebate. Vira 11, tá? Aí ele fala, pô, aqui é 11, aqui é 14, aqui é 14, eu vou vender tudo aqui. Aí o outro cara, não, eu te dou aqui frete grátis. Aí o cara começa a fazer leilão. E ele, de repente, ele está muito concentrado num canal só, que como se fosse uma força da gravidade que vai atraindo ele, e em algum momento ele está com uma dependência muito grande de um canal. E canal de marketplace tem dono. É um fundo, ou é o investidor, ou é acionista, conselho. Em algum momento fala, cara, vamos mudar a estratégia, agora você vai voltar, tira esse investimento nesse canal, vamos fazer comissão de novo. Aí você perdeu toda a sua relevância nos outros canais. Então, sempre a sugestão que eu dou é, cara, escolha 4 ou 5 plataformas que você sabe operar bem. Faz uma distribuição, qual que é o percentual máximo de share que eu posso ter em cada canal? Não passa de 25%. Tá? 25, 20, até você ter o seu 100% com distribuição. Vai ter um canal menor, de repente vai testar um canal. E você pode ir testando, fazendo brincando um pouquinho, mas, cara, não concentra tudo num lugar só. Não deixa ser 40, 50, porque a hora que tiver um problema, cara, desorganiza todo o seu estoque, desorganiza toda a sua venda, teu fluxo de caixa, tá? E o cara ele não fica infinitamente colocando dinheiro na venda. Hoje você pega os chineses que a gente estava falando, o cara investe dinheiro no cliente, para o cliente comprar. Os nossos marketplaces aqui investem dinheiro no seller, para o seller vender. Bom ponto. A diferença é grande, tá? Então você pega lá, vamos pegar a Shopee aqui, que a gente pode falar, ele coloca dinheiro no cliente, ele coloca cupom no cara. Então, no cliente. Quando você vai num canal que, a minha comissão agora virou 6%, tá colocando dinheiro aonde? No seller. Eu não sei qual que é a melhor estratégia, mas eu acho que os chineses estão com a estratégia correta. Ele está colocando dinheiro no cliente. Porque ele está capturando a atenção. A base do cliente, a recorrência do cliente, a frequência do cliente está aqui. Quando você coloca dinheiro os marketplaces colocam dinheiro no seller para reduzir o custo dele vender lá, é curto prazista. É curto prazista, é tiro curto, tá? Então acho que assim, tem um aprendizado aí pra gente. A gente tem sempre que aprender como que as coisas estão acontecendo. A concentração não é muito boa. Celebrar, agora o cara tá me cobrando comissão de 2 para eu colocar todo o meu estoque lá. Tem que tomar cuidado, ver isso pode ser um negócio muito bom pro curtíssimo prazo, pro médio e longo prazo pode não ser bom. Buscar um equilíbrio e respeitar uma estratégia, um plano de negócio é fundamental, tá? E às vezes tem um cara que te paga antecipado, tem um cara que te paga uma vez por mês, um cara te paga toda semana, o outro cara quando eu falo paga é o repasse. Sim, os ciclos. O cara paga no fluxo. Não tem problema, faz um equilíbrio e fala, cara, qual que é o meu prazo médio de pagar meu fornecedor? 60 dias. Meu estoque gira em quantos dias? Gira em 70 dias. Eu tô ficando descasado aí com 10 dias. Mas como que é a minha entrada de dinheiro? Tá entrando na média em quantos dias? Se você fizer uma conta, não é 10 dias que o dinheiro entra para você, é entre 25 e 35 dias. Então, provavelmente, você ainda não percebeu que está perdendo dinheiro porque você não está fazendo as suas retiradas do tamanho que você deveria fazer se fosse um investidor normal, tá? Mas você está reinvestindo todo o seu lucro para pagar esse custo do dinheiro que você está tendo para operar nesses lugares, tá?
Então, por isso que tem que fazer uma gestão de financeira muito claro, planilhar tudo, tá? E o varejo, o que quebra o varejo geralmente é quando o caixa acaba. Caixa. E o caixa acaba geralmente porque você fica descasado entre conta fornecedor e dinheiro que entra de cliente. E tem também se você trabalha com margem baixa. Às vezes você está descasado financeiramente, mas tem um produto que tem uma margem muito alta. Então, o meu custo de dinheiro é 3% ao mês, mas a minha margem é alta e eu posso pagar esse dinheiro que eu peguei no banco. Meu colchão Tudo bem. compensa. Mas, cara, no varejo você sabe que a margem é muito baixa, né? Uhum. Então, se a tua margem é muito baixa, então a despesa operacional para pagar e o custo de dinheiro é alto, cara, essa conta não vai fechar. Então tem que fazer conta, cara. Tem que pedir ajuda, planilhar tudo, não saber só comprar, não saber só vender, mas tem que fazer conta, cara. Quanto que o dinheiro entra, quanto que o dinheiro sai, qual que é a margem que fica, quanto que eu preciso para retirar aqui, qual que é o meu contas a pagar, como que tá aumentando o meu contas a pagar ao longo do tempo, se está aumentando ou diminuindo, entendeu? E tem outra coisa no varejo, para finalizar, que é esse raciocínio. O varejo, ele, principalmente no Brasil, ele é muito cíclico, né? Então você tem um ciclo de que o varejo está vendendo muito e de repente tem uma crise, a venda desaba. Quando a venda desaba, você fica com contas fornecedor alta para pagar e começa a entrar menos dinheiro porque a venda cai muito, tá? Uhum. Então imagina que a tua conta fornecedor está alta e a tua venda que devia subir junto cai. Esse é o que a gente chama de boca do jacaré. É isso que de fato quebra o varejista. E banco corre de varejo quando está em crise, cara, porque sabe que é um negócio de muito risco, né? Totalmente. Caracas, isso é uma aula de administração para varejo, incluindo digital. Não olhe só o EBITDA, olhe com tanto ou até mais carinho para o fluxo de caixa, né? Então, sem um controle de caixa, você não sobrevive, né? Isso vale para a pessoa física e vale ainda mais para a pessoa jurídica, né? Exatamente. Isso é fortíssimo. Zé, a gente poderia ficar aqui muitas e muitas horas, mas para, infelizmente, ter que terminar o episódio, eu queria pegar esse gancho com um quadro da gente, que é o quadro Alicerce. Alicerce é onde a gente pega de pessoas que já construíram dicas para quem quer construir, para quem está no início dessa jornada. Você falou muito sobre liderança de pessoas, sobre perfis, sobre vocabulário, objetivo em comum, de puxar a pessoa, mas ser o exemplo, a liderança pelo exemplo e participativa também. Eu queria fazer duas partes nessa pergunta. A primeira é, cara, de onde você obtém fontes para você ampliar a sua fundação, o seu alicerce, ou por onde você se informa para conseguir compartilhar? E do outro lado, que dica você dá para que as pessoas que estão começando nessa jornada digital ou que querem migrar para essa jornada digital olhem com carinho? Então, você já deu várias dicas aqui, de caixa, de liderança, de multifunções. Como é que você arremata? Vamos lá. Primeiro, assim, acho que cada pessoa é um ser único, né? Que tem uma impressão única, uma digital única, né? Eu tenho minha característica e pelo fato de eu ser uma pessoa de humanas, eu sempre tento me reconhecer, tá? Como que eu funciono? O que dá certo? O travesseiro é um grande aliado na hora da gente refletir sobre as coisas que a gente faz durante o dia, porque nem sempre a gente acerta e a gente erra bastante, né? E acho que o travesseiro, quando você encontra o travesseiro... Mas eu sou um cara muito curioso, tá? Então a minha curiosidade me aumentou minha longevidade profissional, tá? O fato de estar aprendendo todo dia. Para você ter uma ideia, eu talvez não seja um bom conselho, tá? Mas se eu estou na academia, eu estou ouvindo um podcast, ou ouvindo um audiolivro. Se eu estou no carro, eu nunca vou... Cara, eu não sei mais o que é música, eu estou num curso. Às vezes, quando eu estou deitado, pô, estou ouvindo... Porque hoje o conteúdo está muito disponível. Diferente quando eu era garoto, que para você ter informação, você tinha que ir para uma escola boa, você tinha que fazer um curso, tinha que sair do Brasil. Hoje, a informação que o cara que mora na China, nos Estados Unidos, aqui tem disponível para todo mundo. Acessível. Então, aprender hoje está muito fácil, tá? E acho que tem que ter essa sede de aprender, de estar atualizado e de deixar, assim, tem uma coisa que você não controla. O tempo vai passar, você vai envelhecer, mas você pode manter a sua cabeça saudável, teu corpo saudável, sua mente saudável e com essa sede de aprender. Então isso te mantém novo, cara. Acho que te mantém renovado.
Então, eu gosto muito hoje eu sou um cara muito viciado em aprender ouvindo podcast. Eu tenho os meus que eu gosto. O Buildcast é um deles, O né? Buildcast sempre. E você tem a sua semanal lá do Marketplace News, que eu me atualizo sempre com você. Que legal. Olha, nem preciso ir atrás. O LinkedIn, ele já. Acho que dessa questão da relevância. Como eu te acompanho, eu já entro lá, já tá você falando lá nas sexta-feiras, né? Então já me atualizo. Mas. Eu gosto muito de me atualizar. Eu sempre gostei, por exemplo, quando eu estava entendendo o marketplace, eu li um livro chamado Matchmakers, tá? Que fala sobre o conceito das plataformas multi-site, onde você tem a oferta de um lado, a demanda do outro, tecnologia, dados, e aí traz muitos exemplos de coisas. A questão de depois ver a uberização, o Airbnb, questões de cartões de crédito, as fintechs da vida, tudo baseado nesses conceitos de multi-site plataformas, né? Perfeito. Então, acho que aí você lê um livro sobre aquilo que você gosta, cara, te dá uma base. E aí depende de você continuar evoluindo. Quando eu fui na China, eu entendi que tinha um ecossistema do digital lá diferente dos Estados Unidos. Eu fui entender a diferença de Alibaba, por exemplo, de Amazon, e tem diferenças grandes. E você tem, eu tenho a minha preferência. Eu gosto do modelo de ecossistema Alibaba, tá? Onde cada um entrega o que tem de melhor para o ecossistema e o ecossistema se mantém vivo. Certo. Hoje os conceitos que a gente tem hoje de ecossistemas de Amazon, o próprio Mercado Livre, o cara quer fazer tudo pelo seller. O seller virou só um comprador. Então eu não vejo muita virtude nisso. Eu vejo virtude naquilo, ó. Eu desenvolvo o produto, eu coloco meu preço, eu me conecto na sua plataforma, eu bebo da sua audiência, você faz a venda para mim, eu faço entrega para você, aí a melhor entrega ganha relevância, aí ganha autoridade na sua plataforma, aí o melhor, você tem a seleção natural dentro desse ecossistema, é mérito. Mas quando você entra num lugar, fala, cara, você tem que comprar e colocar aqui, eu precifico, eu vendo, eu dou prazo e você só compra. Eu não vejo muita virtude nisso, mas é um modelo, tá? E ó, eu entrei para aqui eu quero dominar, eu entrei nessa categoria, enquanto eu não derrubar, matar todo mundo, eu não estou satisfeito. Aqui não, desse lado não, cara, cabe todo mundo. Tem espaço para todo mundo. Então eu sou apaixonado por esse modelo do mérito dentro de uma plataforma que todo mundo pode ganhar. Aí tem o ganha, ganha, ganha. Ganha o cliente, ganha a plataforma e ganha quem está operando lá dentro, tá? Hoje talvez só tenha um ganha, ganha, mas o ganha, ganha, ganha geralmente não tem. Mas aí também é opinião, tá? Não estou dizendo aqui quem é o certo ou quem é errado, é a preferência pessoal, tá? E aí sobre essa outra pergunta que você me fez, tem 3 coisas na minha vida que um garoto de 16 ou 18 anos ou 14, se ele aplicasse agora, eu tenho certeza que as pessoas seriam bem-sucedidas aos 40 anos, não só financeiramente, mas como pessoa também. E para mim tem 3 coisas que as pessoas precisam aprender cedo, tá? Primeira coisa é a questão de você ter o cuidado com a sua saúde física. Então, se um garoto de 16, 14 anos descobrir, cara, tudo que você fizer agora, uma poupança para quando você tiver 40, 50, 60 anos. O que é esse hábito? É o hábito de você praticar um esporte, é um hábito de você ter uma rotina de esporte, de se alimentar bem, de dormir bem, de se cuidar. Quanto antes você cria esse hábito, melhor vai ser a sua vida. Tomara. Juros compostos de saúde, né? E aí tem aquele livro do Outlive, lá do Peter Attia, né? Cara, quando você lê esse livro, você fala, é isso. E a minha vida, eu fui um pouco autodidata em relação a isso. Eu tinha muita consciência quando eu tinha 10, 12, 14 anos, que a longevidade depende muito dessa questão da disciplina física. Então, sempre fui esportista, sempre me cuidei, nunca me permiti engordar. Quanto antes você puder tirar o refrigerante da sua vida, melhor. Quanto antes você puder tirar o álcool, melhor. Quanto antes você puder tirar o açúcar, melhor. Mas não significa que você vai viver uma vida sem graça. Você pode ter graça comendo bem, eventualmente tomando seu vinho, fazendo os seus pequenos exageros, comendo seu chocolate, mas na média você tem que se cuidar, tem que ter, e aí é fazendo isso, Paulo, com hábito, é o hábito de se cuidar, ponto. A segunda etapa, que para mim vem na sequência, que é você criar um hábito e isso eu não tive por falta de alguém que pudesse me ter sinalizado lá atrás, eu aprendi um pouco tarde,
mas nunca é tarde para você aprender. E também talvez não tinha tanta facilidade quando eu era garoto. Cara, você tem que ter uma visão geral das coisas que estão acontecendo à sua volta. O que está acontecendo na política, na economia, como que esse mundo é globalizado, como que a geopolítica funciona. Mas você tem que se especializar num assunto, cara. Então aí, se você quer ser na economia, ou no mercado financeiro, ou inteligência artificial, ou programar, ou eco- escolhe um assunto, mas seja um outlier nesse assunto. E aí, cara, e isso eu não consigo nem convencer muito meus filhos em relação a isso, mas pensa assim, se você durante 18 meses estudar durante 30 minutos um assunto de segunda a sexta, você vira um top 2% que mais conhece do assunto no mundo. Com certeza. 30 minutos por dia, que é 2% da sua vida, do seu dia, do seu tempo, 2%. Segunda a sexta, durante 18 meses, você vira um especialista em mercado financeiro ou em economia. São as 10.000 horas do Malcolm As Gladwell. 10.000 horas do Malcolm Gladwell. Então, e isso é uma coisa que hoje é tão disponível, tá? E eu diria hoje, eu provoco meus filhos, eu tenho uma poupa, eu tenho eu pago uma mesadinha toda semana para eles, que fica no débito automático lá para eles. Fala, cara, dobra a sua mesada se você faz curso de inteligência artificial. Só faz o curso, me mostra se você fez, eu pago dobrado para você. Mas eu entendo também que na fase deles, isso não é importante, mas quem entender isso, quanto antes que isso é importante, quando você entra no mercado de trabalho, na área que você quer trabalhar, cara, você está controlando a sua posição. Você está high performance. Você tem muito mais valor do que os outros. Você está muito na frente. E por fim, que é a questão começou com a questão saúde, disciplina. Aí, cara, para mim é um hábito de você aprender a poupar e investir desde cedo, tá? Isso eu também, essa primeira coisa que eu te falei, da parte física, essa parte aqui, eu entendi lá atrás. Eu sempre acho que é uma covardia com você mesmo você trabalhar 30 dias do mês, pegar o teu salário, pagar as contas e não sobrou nada para você. Cara, qual o mérito do seu trabalho? Qual a dignidade que você tem de você para você mesmo? E para mim aqui não é uma questão de quanto que você ganha, é hábito. Então, se você criar um hábito de, se eu ganhar 1.000, meu primeiro emprego, ganhar 1.000, eu vou poupar 100 e vou investir, aprender a investir. Quando eu ganhar 2.000, vai ser 200. Quando eu ganhar 10.000, vai ser 1.000. Então, se você tiver o primeiro hábito de se cuidar, o segundo hábito de você se especializar em alguma coisa, e o terceiro hábito de você poupar e investir, não tem jeito, Paulo. Não tem como você aos 40, 45 anos não tá rico. Não tem como você não tá rico. Porque você vai ter saúde. E a saúde traz uma Disposição, energia, amigos, capacidade de apresentar, né? de vontade, puta, confiança. Você tem a questão de ser especialista num assunto que você gosta, que você vai trabalhar, que você vai estar high performance nesse Um tempo. diferencial, alguém E como... desde o primeiro trabalho que você vai estar poupando para investir. Quando você investe cedo, aí que você fala, você chegou na sua autonomia, né? Sua liberdade. Autonomia, liberdade financeira, não é para você parar de trabalhar. É para você aí poder ter liberdade de tomar algumas decisões na sua vida, de fazer transição de carreira, de ir para um risco para alguma coisa. Então, se você não tiver construído isso, você pode, e se você não tiver construído isso, sem essas outras duas etapas também, você pode virar refém de um medo de perder emprego, você está desatualizado, você está sem saúde, você não é especialista em nada, você está trabalhando com medo de sair, cara, vai ficar preso de repente a uma empresa que você não gosta mais, preso numa relação com um time, um chefe tóxico que você vai fazer mal para sua saúde. E você, com certeza, não vai conseguir ter envelhecer com qualidade, tá? Então, para mim, só essas três coisinhas simples. E é simples, né?
Mas quanto antes você começa a fazer, melhor. Então, eu acho que. E eu estou falando isso porque para você inovar, você tem que ter saúde. Para você falar com alguém, desenvolver alguma coisa, você tem que se especializar em alguma coisa. Para você ter liberdade, você tem que ter reserva financeira. Senão você não é livre, cara. Tá? Então, não é para ficar rico. Eu não quero ficar rico. Não é rico por ficar rico, ostentar, para ter. É para você ter liberdade para tomar algumas decisões na sua vida. Então, eu acho que o caminho é. Eu queria muito que meus 2 filhos me ouvissem, tá? Eu insisto muito. Eu vou mandar esse link do episódio para eles, tá? Para reforçar. Tá bom. Mas eu acho que esse é um caminho assim tão simples que qualquer pessoa pode fazer. Agora, eu não tenho mais 18 anos, tenho 20. Começa com 30. Se em 2 anos você pode se especializar em uma coisa. Sabe uma coisa que me chamou a atenção quando eu fui para a China a primeira vez? Eu fui 2 vezes na China, 2015 e 2017. A primeira vez eu não consegui aproveitar muito as minhas visitas, fiquei 15 dias na China, porque o meu inglês não era bom. Cara, eu voltei aborrecido com aquilo, comigo. Aprendi a falar inglês no YouTube. Então todos os minhas leituras, todos os meus podcasts hoje para aprender é tudo em inglês. Treino meu listening, treino meu reading, repertório. Então, quando eu voltei em 2017, já voltei muito melhor. Se eu voltar hoje, cara, eu vou brilhar na China. Vou amar. E eu quero voltar. Mas foi um choque quando eu tive. Falei, cara, por que eu não aprendi? Eu já tinha ido para os Estados Unidos, já tinha feito curso, já tinha começado, parado. Eu falei, cara, olha que choque de realidade que eu tive. Não ter tido disciplina para aprender. E é tão simples aprender, né, cara? É tão fácil aprender. Então, acho que a vida é isso, cara. É você poder ir empilhando essas coisas e você vai curtindo. O hábito de praticar esporte, você curte. O hábito de você aprender alguma coisa, você curte. O hábito de poupar e investir, você curte. É um hábito, como jogar baralho, cara. Você começa a curtir esse negócio também. Então, acho que é por aí que se eu posso dar alguma dica, eu acho que passa por aí. Cara, Zé, espetacular, não tem outra palavra para dizer isso. Eu tô pensando aqui em como vai ser o título desse episódio. Eu tinha pensado em mas eu acho que eu vou mudar, tipo, pra papo com filosofia. Filosofia de liderança, filosofia de negócios, filosofia de aprendizado, filosofia de disciplina, de consistência. E, cara, muito obrigado por estar aqui. Foi absolutamente incrível. E deixa eu só propor um brinde pra gente encerrar esse episódio. O maior prazer, Paulo. Obrigado aqui pelo convite. E até a próxima, né? Até a próxima.